Vamos próximo? Mais uma pergunta, ó. O uso dessas medicações, o uso crônico dessas medicações seria assintomática? Uso Para os crônico pacientes das... o que os pacientes que fazem uso crônico, ela dividiu em duas partes. Por exemplo, o pessoal usa corticoide, acho. Eu não entendi a pergunta Ou a ainda. pessoa que usa, acho que é a pessoa que usa mesmo um finasteride, tá? Como que vai ser? Então, finasterida e dutasterida é muito tranquilo, né? Assim, não dá muito sintoma, né? Enquanto que um bloqueador de andrógeno, né? Por exemplo, você bloqueia andrógeno no homem, bloqueia testosterona, bloqueia todos os andrógenos, pode crescer mama, né? Pode afetar muito o humor, né? Muitas coisas, né? Agora já a dutasterida e finasterida, você não está bloqueando a testosterona, né? Que gera o humor, gera tudo, né? Gera vontade de fazer exercício, essas coisas, né? Então, bloqueando a finasterida e dutasterida, a pessoa só fica com o cabelo mais legal, né? E diminui o tamanho da próstata, urina melhor, né? Não tem problema no Ó, futuro de crescer próstata. só avisar pro pessoal responder pela caixinha, porque eu desativei os comentários para você aparecer, que o pessoal quer ver você. A TT falou que quer ver você. Ô, TT. Bom. Aqui. Ó, essa era a pergunta da Carla. Serão assintomáticos do Covid se Não, tomar? para entrar no estudo lá de Brasília, não, pode Ah, estar com sintomas também, pode já, né? Porque assim, geralmente a pessoa testa quando já está com sintoma. Sabe, esse negócio de testar sintomático é meio assim, porque o que acontece? Na prática clínica, geralmente, a gente evita de ficar fazendo teste, né? Vamos fazer uma ressonância para ver se está com tumor na cabeça, se tem algum sintoma. Não, é só para ver. A gente evita de fazer, né? O problema, o que acontece? Tem muita gente que é sintomática. Tipo assim, criança, mulher, quando pega coronavírus não tem nada. Sente-se bem, não é nem febre tem. Então, daí você ficar testando, achou vírus, daí o que você vai fazer, né? Vai acompanhar a pessoa. Então, o que acontece? Tem muita gente que tem infecção assintomática. Por que é assintomática? Porque a pessoa o vírus não circula no corpo da pessoa. Então a pessoa tem um vírusinho lá no nariz, tipo no tatu. Você achou o vírus do tatu, na superfície da mucosa. Então não tem sintoma, a respiração continua normal, não tem febre, não tem nada, não tem diarreia, não tem nada. Agora tem gente que manifesta sintoma, diarreia, ou anosmia, o nariz entope, ou ficou com febre. Então, o que acontece? O importante, sinal sistêmico, né? A pessoa tem sinal sistêmico, é sinal que o vírus está circulando muito vírus, né? Então, e daí você pensa, quem é assintomático, tem pouco vírus circulando, é uma pessoa que transmite menos, porque tem menos vírus, tem menos carga viral no pulmão. Se ela, por evento do destino, tossir, não vai sair tanto vírus. Então, tem uma pessoa que está encharcada de vírus no pulmão, falta de ar, sintomático, tossiu, vai sair vírus pra caramba, vai transmitir mais. E logo, se dá para se entender que homem calvo, né, homem que tem mais protease, pode realmente evoluir mais mal e também pode transmitir mais, se tiver com sintomas. Agora, homem assintomático, calvo, não, né, entra no a mesma questão. A pessoa pode estar com vírus positivo, mas não está com o vírus circulando, não está lá no pulmão. A pessoa tá batendo bolão, né? O vírus só chegou na primeira célulazinha lá do nariz, achou no PCR, mas nem diarreia tem nada, né? Então, essa pessoa transmite menos. Transmite só por contato, né? Se encostar no nariz da pessoa, né? Daí entendi. pega. Então, acho que no final era isso que a Carla estava perguntando, que se os pacientes estavam usando a medicação, se eles seriam assintomáticos e Ah, estariam passando o vírus, ou seriam entendi. Então, os estudos que a gente conhece sobre dutasterida e antiandrógeno, a gente sabe o seguinte, que tem menos paciente testando, então tem menos diagnóstico de coronavírus. Por quê? Porque eles estão assintomáticos. Eles estão tomando a medicação, mesmo que eles peguem a infecção, eles continuam assintomáticos, então eles não vão lá para testar com o PCR, né? E se testar também nem vai achar tanto, boa parte deles vai dar negativo. Então, o que acontece? Sim, quem toma esses antiandrógenos, a gente sabe pelos estudos italianos, tem 2 estudos que tem muito mais gente assintomática, que nem diagnosticou o vírus. A taxa de infecção é muito mais baixa que uma população controle que não toma eles, né? Por exemplo, quem tem câncer de próstata, 2 populações. Uma população que toma antiandrógeno tem menos diagnóstico
enquanto que uma outra população com câncer de próstata que não toma antiandrógeno tem muito diagnóstico, muita morte. Entendeu? É isso. E aqui o risco aumentado, ó. Mais uma pergunta Sim, para a sim, mulher. Eu tô aqui com um exatamente. problema que também teria mais, né? Eu estou vendo isso, porque o que acontece? A mulher que tem a alopecia androgenética é uma mulher que tem mais ação do receptor de andrógeno, né? Geralmente é uma mulher que tem uma pele mais oleosa também, né? Tem mais pelo no rosto, né? Todos os sintomas de virilização, né? Inclusive a calvície. Então, sim, sim, exatamente isso que a gente... E isso daí acontece mais depois da menopausa, né? Depois da menopausa, a mulher perde a proteção dela dos ovários que transformam a testosterona, né, em estrógeno, né? Então, ela fica um pouco mais virilizada. Por mais que você fala assim, o nível sérico de testosterona continua igual, então um pouquinho mais baixo, mas o que acontece? A gente está preocupado com o nível de DHT, o nível de andrógeno dentro da célula, né? Então, por isso que a mulher fica mais calva depois da menopausa. E aí, vamos aqui partir para o próximo? Eu dividi esse aqui para ficar de uma forma mais visível por itens, tá? Então, o A, B, C e D. Então, aqui primeiro, ó. Isso. Deixa eu ligar Então, de novo aqui as perguntas, porque eu tive que seria uma desativar que estava população... travando. O Dr. Sérgio Galvão, lá de Madrid, né? Ele que orientou todo esse estudo lá em Madrid, chamou os dermatologistas lá de 3 hospitais, falou assim, a gente está trabalhando em linha de frente, vamos fazer o seguinte, vamos começar a ver todos os pacientes que a gente avaliar e vamos avaliar o cabelo para ver se tem calvície ou não, tal, idade. Então, nossa população, eles pegaram todos os pacientes que chegavam lá, 175 pacientes que foram avaliados pelos dermatologistas. Você vê que a proporção é muito mais homem que interna. Primeiro, 70% da população era homem e 30% mulher. Então, não é que eles estavam escolhendo mais homem. Não, é assim, homem interna mais por coronavírus. Você sabia disso, Moisés? Que homem interna Não sabia. mais por coronavírus? Então, muito mais. Sim, a gente... Muito mais. Muito mais. Não, sim, desculpa. Mais que o dobro, mais que o dobro. Mais que o dobro de mulher. Homem sempre vive menos, é tudo mais homem complicado, tá né? É sexo frágil, homem é terrível. Por isso que as mulheres têm que sempre tratar muito bem os homens, porque eles não duram tanto. E o homem, quando a gente vai fazer um preenchimento, né, tem mais síncope, né, Moisés? Os homens desmaiam. Hoje eu tive um que passou mal, lá fez um prendendo homem é complicado, homem é uma frescura, os homens. Mulher que é Por máxima. isso que, mulheres, vocês precisam tratar muito bem os homens. Eles precisam de muito carinho, porque eles são frágeis, vivem menos. Tá? Inclusive, a aposentadoria do homem deveria chegar primeiro. Pois é, ele tá vendo pelo coronavírus como que o homem é frágil. E morre antes, tudo isso. Então tá aqui, a população, maioria homem, né? 70%, quanto 30% mulher. Então foram 122 homens e de 175 pacientes aí. Passa o outro slide aí, Moisés. Tô indo. Não é tão rápido ele. Pronto. Vocês estão vendo bem aí, gente? Avaliou calvície, né? A alopecia androgenética nos pacientes. Você vê que tem muito mais homem na nossa população, né? Então, a mulher, assim, né, tinha lá as mulheres, mas tinha menos. Ele queria ter tido mais mulheres para entender melhor, né? Tudo com que é o grau de calvície, mas das mulheres, 42% das mulheres tinha algum grau de calvície, enquanto que nos homens quase 80% dos homens tinham grau de calvície. Isso daí não é muito assustador, não. Quando você fala assim, 80% dos homens tinham grau de calvície, isso daí não é tão assustador, porque assim, a gente contou, inclusive, quem tem aquela calvícezinha aqui na frente, né? Aquele grau 2, assim, né? Entrou mulher, algum grau de calvície, uma rarefação também entrou, né? Vocês fizeram tricoscopia ou foi pela avaliação clínica? Não, é avaliação clínica, né? Então, o exame, a escala, né, de calvície, né? A Norwood Hamilton ou a Ludwig são clínicos, né? Não tem critério dermatoscópico, né? Então, pode passar o próximo aí, Moisés. E daí você vê a idade da população. Ele está falando só da população geral, todos que estavam lá, calvos e não calvos, né? Você vê que os homens são mais jovens. Apesar de ter muito mais homem no hospital, olha como está o gráfico aqui, esse violino, né? O violino está gordinho aqui, com quantos anos ali, Moisés? Com 50, 60 anos.
tem uns monte de homem internando 50, 60 anos. Enquanto que a mulher, quanto é gordinha ali, tá A nos partir 70, dos 80. 60, É. tem aquele, o máximo ali é no 75, né? Uhum. Ali o Então, pior. você tá vendo aquele pontinho branco lá no meio, aquela mediana, quer dizer que abaixo daquilo é metade da população. Então, mas aí pela distribuição tem essa ondulação, né? Então você vê a moda, né? A moda, que é ser gordinho, mais pichado, assim, é onde que tem mais paciente daquela idade. Que eu pessoalmente considero a moda mais importante que a mediana aí. Então você vê que a moda ali dos homens é ali, os homens que internam mesmo é 60, 50 e poucos anos, né? Essa é moda. Sim. E as mulheres é com 75, né? Bem mais velha, né? Nessa idade até nem tem tanto homem, né, Moisés? Pois é. Já morreu tudo, homem Inclusive frágil. essa diminuição aí nos casos é porque vai morrendo, né? Vai até 100, quase 100 anos ali. Homem infarta mais, homem com coração muito mais sensível às emoções. Então, e aqui, esses violinos eu fiz assim para mostrar como que é a distribuição dos pacientes que não têm alopécia. Olha que interessante. Quem tem cabelão, internou lá, internou. Os poucos pacientes que internaram que tinham cabelão. Olha como que é espichado ali a distribuição da idade. Que idade que eles têm? Qual que é a moda? Ah, qualquer idade. De velho a novo. Todo mundo lá não tem. Agora quando você pega assim, ó, agora já tem um pouquinho de calvície, né? Você vê que já muda a idade. A mulher lá com calvície moderada, olha, tudo velha. Tudo velha. E daí o homem com calvície moderada aqui, né? Uma idade ali, né? Tá adulto, quantos, deixa eu ver a moda ali, 50 anos. E agora quando você vê uma calvície mais grave, o homem já é uma população mais velha e a mulher ali também, uma população mais velha, né? Então isso daí reflete o que a gente já sabe, que a calvície é acumulativa com a idade. Então, assim, a calvície não é que o cara nasceu calvo. Cada ano que passa, a pessoa fica mais calva. A gente sabe que isso é assim, acontece. Então, o que acontece? Calvície é a união de dois fatores. Expressão de andrógeno por idade. Então, quanto mais anos passa, mais acumula. Então, mas você vê, olha que interessante aqui, ó. Se você pega comparado com os homens que não têm calvície, a média da idade dos que têm calvície moderada, eles eram mais jovens do que os que não tinham calvície, a média, né? Então, deu uma alteração. Era para ser assim, um contínuo, fez assim, depois subiu de novo. Mas, ô Moisés, você conseguiu pegar aqueles outros gráficos novos lá? Claro, né? Eu fiz agora em 10 minutos, aqui obrigado. faltava 3 minutos para começar. Aqui a live estava eu montando o slide para você. Você quer primeiro aquele que tem duas cores ou aquele que tem um azul mais claro? Qual que é primeiro? Pega o mais claro, qualquer um. Peraí, então, esse daí é um geralzão de uma idade meio vulnerável, aí, de 50 a 70 anos. Você pega os estudos normais, aí, os estudos que a gente conhece, tudo antigo, né, do Norwood, estudo de Birch, lá da Inglaterra, você vê assim, calvo, de uma forma geral, lá, tá uns 70, 80% do ano de prevalência. Mas você pega calvície mais grave, começa a diminuir, né? Tem menos gente com calvície grave nessa população, enquanto que no coronavírus, olha que interessante, você pega calvície de uma forma geral, tá ali na mesma faixa deles, por isso que sumiu esse cinza. Sumiu no cinza porque tá ali entre os dois. É normal, mas é normal, esperado, 79% que a gente tinha. E daí, quando você pega uma calvície um pouquinho mais grave, você vê que o coronavírus já destaca dos outros estudos. E daí, quando você pega uma calvície um pouquinho mais grave, já destaca mais, já tem uma diferença. Por quê? Porque esses pacientes, eles vão acumulando. Então, assim, no coronavírus, a calvície é um pouquinho mais grave. Um pouquinho mais grave. Mas agora vamos mostrar o outro, que vai mostrar melhor isso. Então, você pega por faixa etária, aqui um outro estudo, que foi feito lá na Austrália, Severi, que ele não usou essa classificação de Norwood, mas dentro conversou lá com o autor, ele tentou extrair dos dados dele para chegar a uma comparação boa. Isso daí, paciente bem calvo, não é calvície grave, é calvície super grave, que é acima de 3, 4. Não sei se tem aquelas fotos do Norwood Hamilton aí, não tem, né, Moisés? Mas assim... Não, você não me pediu. Aquele paciente que você olha de longe e fala, aquele cara careca, tem um calvície muito importante. Então, você vê, quando você pega numa faixa etária de 50, 55 anos, você vê que coronavírus já tem mais. Mas aí, à medida que você vai subindo a idade, a quantidade de calvo que tem coronavírus vai destacando.
aumentando esse gap, né? E chega ali no final, que é com 65 a 69 anos. 65, 69. Olha lá a porcentagem. O coronavírus, 70 e poucos % dos pacientes são bem calvos nessa idade, enquanto que o esperado seria ao redor de 30%. Então, o que acontece? Parece que essa calvície mais grave, que é o que reflete mais a importância dos andrógenos. Não a calvíciezinha, mas levezinha ali, né? Quando o cara é bem calvo, que parece que é mais importante. E isso vai acumulando. Quanto mais idade o homem vai tendo, mais calvo é o paciente com coronavírus que está internado no hospital. Legal. Comparado com uma população normal, né? Ali o dobro, Muito né? interessante. O dobro da frequência. Então, o que acontece? A gente não fez o estudo com uma população controle espanhola, mesma população, lá fora e dentro, né? Um estudo desse daí demora um ano, né? A gente tem a população, tem os dados lá, a gente nem publicou esses gráficos, porque a gente acha que isso daí é meio forçação de barra, porque na verdade assim, não dá para se comparar duas populações. O Severo lá da Austrália, né? Não tem muito espanhol lá, enquanto que em Madrid só tem espanhol, né? Então, população diferente, a gente não quer extrapolar, a gente não quer ficar fazendo essas comparações aqui. Só que daí o que acontece? Saiu o estudo, tem um monte de troller no Twitter. Você não comparou os dados direito. Eu falei, não, a ideia não era comparar, seu ignorante. A ideia era mostrar a população espanhola, com os gráficos de idade e tal. Tem lá os dados, se quiser, faz a tua tabela e compara com o que você quiser. Porque a gente não quis comparar, porque a comparação certa seria com a população no mesmo ano que está fora do hospital, entendeu? Espanhola, lá de Madrid. Essa que é a comparação certa. E não é inviável, né? Ele não conseguiu fazer isso. Mas a gente sugere, para quem quiser fazer esse estudo, pode fazer aí no Brasil, né? Agora está tendo caso, você pode estudar a população fora, dentro do hospital, né? Quem tem coronavírus, quem está internado lá, ia contribuir mais. E, muito então, legal. mais alguma coisa, Moisés?